Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Lar Cult, eu sou o El. E eu sou Lígia, e no vídeo de hoje Chegamos ao final da quarta temporada de From e faremos para vocês aqui um resumo do episódio 9 e 10. Quando assistimos o episódio 9, até pensamos, esse é o melhor episódio da temporada até o momento. Será que o último episódio foi melhor, foi pior? Será que o desfecho dessa temporada foi satisfatório? Então fica com a gente até o final, que hoje vamos falar sobre o episódio 9 e 10 e se realmente a quarta temporada decepciona. Isso e muito mais depois da vinheta. Logo no início do episódio 9, já vemos que a Tabitha não perde tempo e começa a contar pro Boyd tudo o que aconteceu ali na floresta com o Homem de Amarelo. Inclusive, achei muito interessante isso aqui, porque a Tabitha tem o hábito de manter as informações guardadinhas, e aqui não, ela fala logo, até porque a gente só tem mais um episódio daí pra frente, então foi ótimo. E tanto ela, como também a Fátima, né, já contaram ali assim que aconteceu alguma coisa diferente. A Julie é a única que simplesmente não quer contar nada pra ninguém. É a única que faz segredo, mantém o segredo e deixa todo mundo no escuro. Enfim, ela acaba falando pro Boyd ali, né, tudo que o Homem de Amarelo falou pra ela, né, explica que, ó, a gente tá no caminho certo, porque ele tá claramente incomodado com o que a gente tá fazendo aqui, apesar de ter uma ameaça ali também, né, mas enfim, estamos no caminho certo, então coloca esse plano aí pra rodar. A gente tem que ir lá realmente nos túneis e resgatar os ossos das crianças. O Jade chega na conversa e começa logo a tentar convencer o Boyd de que ele tem que começar o plano, porque ele encontrou uma segunda saída que seria a árvore, mas o Boyd já estava convencido pelo papo da Tabitha e falou: tá bom, a gente já vai, beleza aí, tá feito e acabou. Vamos só, né, reunir o grupo ali e vamos embora. E o coitado do Jade aqui acabou passando o último episódio inteiro ali, episódio 8, né, tentando convencer o Boyd, né, tomando um monte de fora ali do Boyd e tudo mais. Aí agora bastou a Tabitha contar essa situação, ele, beleza, vamos fazer o plano. Então eu sei que o Jade deve ficar com aquele sentimento de, poxa, cara, eu tava falando isso daqui e tu não queria seguir, entendeu? Enfim. Você não vai com a minha cara? Como o objetivo foi alcançado, que era convencê-lo, então tá tudo certo, vamos seguir com o plano. No episódio anterior, vemos que o Homem de Amarelo, após ameaçar a Tabitha, vai ali para a floresta, e aqui vemos ele se transformando novamente na Sofia. Ele vai até a cidade e fala com Clara, uma personagem que apareceu em alguns momentos aqui, muito mais como figurante, né? Quase nunca tinha fala sequer, ficava mais no fundo da cena ali, mas aqui descobrimos que ela vai ter uma participação interessante aqui nesse final de temporada. Descobrimos então que ela estava a todo momento trabalhando para o Homem de Amarelo. Ela estava sendo influenciada e ela fez na verdade uma espécie de acordo ali. O Homem de Amarelo prometeu para ela que ela sobreviveria. E, sinceramente, quem é que acredita nisso? Mas, enfim, ela acreditou, né? Essa vai ser a minha melhor vigarice. Então, dessa vez, né, o Homem de Amarelo, no caso a Sofia, deixa claro pra ela que, ó, eu vou começar a precisar de você, vou precisar que você faça alguns freela pra mim aí, então fica atenta que eu vou manter contato. E, sinceramente, não dá pra entender. Na verdade, não dá pra perdoar esses personagens que ficam ali fazendo um acordozinho com o vilão da história, sabe? Isso acontece sempre. Tu acha mesmo que o cara malvadão lá, que tá fazendo tudo de errado, matando todo mundo, vai te perdoar porque tu tá ajudando ele? Até parece, sabe? Eu acho isso muito ruim, assim. Todo roteiro que tem alguém que tá no grupo ali de sobrevivência e tá, ao mesmo tempo, fazendo acordozinho com quem, na verdade, tá causando mal pra todo mundo, sinceramente, esse personagem tem que morrer o quanto antes. É muito forte essa aspa. Elas vão até a casa da Sarah, entram no quarto ali da Sofia e começam a fazer o pacto. Então a Sofia corta a mão de ambas ali e elas juntam como se fosse para realmente misturar o sangue, né? Passar o sangue do Homem de Amarelo para Clara. A Tabitha junta seus filhos ali na mesa e decide contar pra eles, né, que viu o Homem de Amarelo. A mulher não falava nada, agora tá falando tudo. Aí ela explica pra eles que viu o Homem de Amarelo, acaba confirmando também que ele foi que matou o pai, né, deles, o Jim, e eles ficam ali meio assustados, né, principalmente o Ethan, claro. E a Julie vem com aquele papinho de sempre. A Julie nessa temporada foi um desperdício de tempo. Toda a ceninha dela, no fim, não levou a nada. Em um momento a Julie até menciona, né, que eu também achava que poderia salvar meu pai, que eu poderia voltar no tempo, mas no fim eu só tava tendo ali convulsões. Só que ela fala de um jeito assim que não fica muito claro, né? A gente que assistiu o episódio, a gente sabe o que ela tá falando, mas aí a Tabitha não vai entender muito bem, tem aquele ar assim, poxa, o que é que você tá falando? Como assim?
Ou seja, é a primeira vez que ela tenta se comunicar com alguém, além do Randall, né, e contar realmente ali o que ela estava fazendo, estava tentando fazer. Basicamente, ela conta de um jeito horroroso e ninguém entende nada. A Clara, com o sangue infectado, pinga ali umas gotas dentro de uma garrafa que tem um líquido, igual a Sofia faz com o Henry. Então ela pega essa garrafa e entrega para Fátima. A Fátima de início recusa tomar ali, mas ela fica lá, né? Vai, toma, tu tem que tomar, isso aí é uma receita antiga, vai te curar, isso e aquilo. E aí a Fátima acaba tomando. E a Fátima até faz uma cara de, poxa, isso aqui tá com gosto muito ruim, né? A Fátima que já tava comendo lixo e coisa estragada umas temporadas atrás. O negócio deve ser muito ruim. O menino de branco aparece pro Victor e fala pra ele, olha, o pessoal tá planejando derrubar a árvore das garrafas. Tu não pode deixar isso acontecer, porque aquela árvore ali é importante para a cidade. E mesmo que a mensagem que ele passou pro Victor tenha sido bem explícita, a sensação que a gente tem é que sempre que ele aparece, fica uma coisa inacabada. É porque ele dá uma mensagem ali, você não consegue perguntar muita coisa, ele já desaparece tudo muito rápido, e nessa cena aqui não é diferente. O Ethan conversa com a Tabitha na varanda da casa deles e dá total apoio à mãe, tem uma conversa bem interessante, falando que acredita na reencarnação, que acredita no que ela quer fazer e que apoia totalmente. E aí é bem interessante, ao contrário da Julie, que é uma chata desde o início mesmo. E eles se abraçam ali, e nesse momento a Tabitha torna a ver as crianças. As crianças começam a apontar para ela e nesse exato momento a gente não entende muito por que elas estão apontando. Mas logo depois a gente vai ver uma ceninha aí de uma atitude que a Tabitha toma que dá a entender que foi o que as crianças tentaram induzir ela a fazer. Agora que o Boyd está ciente que o plano realmente precisa ser executado, ele começa a distribuir ali atividades e começa a definir o que cada um tem que fazer, né, colaborando para que o plano realmente aconteça. O Victor chega, né, questionando pro Boyd ali, olha, o que é que tu vai fazer? O menino de branco falou pra mim que não é pra derrubar a árvore, então vocês não podem fazer isso. O Boyd tenta explicar pra ele, né, que realmente esse é o plano, que eles vão ter que fazer isso. O Victor não dá a mínima, fala na cara dele, olha, eu vou impedir vocês, bem afoito ele, né? E acaba saindo ali. Ele acaba tendo assim um momento de raiva, né, um momento que ele não consegue se controlar muito bem, e o pessoal acaba precisando ali contê-lo, né, de forma abrupta ali, bem à força, né. Acaba sendo preso e o coitado vai parar lá na cela da delegacia. Quando eu sair daqui, eu vou sair pior do que... E dá pra entender até a reação do pessoal, né? Assim, derrubar a árvore das garrafas, de fato, deixa você com uma pulga atrás da orelha, porque ela parece uma árvore muito importante ali pra aquela cidade. Não é qualquer árvore que eles vão derrubar. Então, assim, dá pra entender, mas ao mesmo tempo não sabem se dá pra confiar na informação do menino de branco. Até porque ele chega ali, aparece pra algumas pessoas apenas, né? E sempre fica muito incerto, assim, se ele realmente tá tentando ajudar ou não. Então, assim, como eles não conseguem confirmar isso, não vale a pena muito seguir a orientação deles, vão continuar com o plano ali, independente do que o Victor falou. Enquanto o Kenny tá levando o Victor para a delegacia, a Tabitha chega e começa a conversar com o Boyd. Ela diz que para o plano funcionar, tem que ser apenas ela e o Jade descer e pegar os ossos, ninguém mais. Então o Boyd ali, não, é loucura, você não vai fazer isso, como sempre, né? Mas no final ele vai ceder porque a Tabitha consegue convencer ele e nesse exato momento o plano muda. Apenas o Jade e a Tabitha vão descer para pegar os ossos, enquanto um outro grupo vai ficar responsável por arrancar a árvore. A Sofia se ofereceu para ajudar o pessoal ali, né, nessa preparação para a execução do plano, e no fim acaba até sabotando esse plano, né? Ela tá numa lanchonete ali, pega uma faquinha assim de leve e acaba ali sabotando a escada, né, que eles vão utilizar, então a gente já sabe que essa escada não é confiável. A Fátima, que a essa altura já não tem um minuto de paz, então as manchas começam a aumentar, o cabelo dela começa a cair, e aí a gente não vê muito o que vai acontecer, mas fica com aquela pulga atrás da orelha de será que ela agora vai se transformar totalmente? Será que o Homem de Amarelo vai conseguir controlar ela por conta do sangue dele? E aqui vemos ele já iniciando na execução desse plano, ainda nesse episódio número 9, que foi muito bom. Eu achava realmente que eles deixariam tudo pro episódio final, mas o fato deles começarem a execução do plano aqui nesse episódio foi uma baita surpresa. Enquanto a Tabitha tá se despedindo ali dos seus filhos, né, até porque ela vai executar a parte mais importante do plano junto com o Jade lá nas cavernas. Enquanto isso, vemos que a Clara tá ali no cantinho só observando, ela percebe que o plano mudou e vai, claro, contar lá pro seu novo patrão, o Homem de Amarelo, nesse caso, a Sofia. A Clara vai até a lanchonete e começa a contar para a Sofia que o plano mudou, que agora só o Jade e a Tabitha vão entrar lá na caverna. Então a Sofia tem uma reação bem com raiva, meio que, por que você não me contou isso antes? Então realmente eles estão fazendo uma coisa diferente que nunca fizeram antes, porque o Homem de Amarelo não esperava. E enquanto isso acontece, a gente vê na cozinha uma cena de um dos personagens mais burros dessa série. Isso mesmo.
Eudin. Ele encontra uma foto em que tem a Sofia e parece ser uma foto muito antiga, então ele pensa, não tem como isso aqui acontecer. E aí a gente pensa, poxa, agora vai, mostra pra alguém. Mas não era qualquer pessoa. Ele sai da cozinha e, ô Sofia, isso aqui, hein? Explique por gentileza. Pois é, minha gente. Ele vai mostrar pra própria Sofia. Burro, 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 incompetente. E aí essa cena tem 2 pontos interessantes, né? Primeiro que a Costa basicamente ficou encarregada ali de fazer essa verificação, encontrar alguma coisa importante. Achamos até que daria alguma coisa, mas não. Ela não encontra basicamente nada. Quem vem encontrar um personagem que não tem nada a ver com essa dinâmica, que é o Eudin. Além disso, sim, ele foi muito burro nesse momento aqui. Mas eu vou defender o Eudin aqui. Pra gente é fácil, já que a gente já sabe que a Sofia ali é o demônio em pessoa. Mas pro pessoal que tá ali convivendo com ela, não faz noção. Ele chega pra ela muito mais assim, ó, essa pessoa parece muito com você. Então, parece muito óbvio pra gente, eu não sei se pra ele era tão assim. É só burro mesmo. Não, ele foi burro, isso é um fato. E nesse momento ela simplesmente chuta o pau da barraca e fala, essa aí sou eu mesmo, eu tô aqui manipulando vocês, e já começa realmente a ameaçar ele e tudo mais. E essa cena, aí sim eu acho que dá raiva dele. Além de ser burro, ele também não confronta ela ali. Que ela basicamente fala, ó, Clara, tranca as portas aí. Ele fica com aquele ar assim, meio que, ó, o que é que tá acontecendo aqui, sabe? Enfim. E aí o desfecho dessa cena, né, acaba cortando ali, então fica pro episódio seguinte, mas aí esse momento a gente já pensa, né, acabou. O personagem morreu. Não que ele faça muita falta, né? Mas enfim. Ali, com certeza, é o fim do Eudin. Nas cenas finais do episódio, a gente já vê o Jade e a Tabitha na caverna, tentando ali encontrar onde estão os ossos. Eles tampam a entrada da caverna com um plástico, pendurando o amuleto em cima. E aí a gente não sabe ainda se os monstros vão passar ou não, porque de certa forma não é uma porta ali. Então eles começam a cavar e encontram finalmente onde estão escondidos os ossos das crianças. Vemos que o pessoal, né, do segundo grupo tá em cima ali já, né, próximo da árvore, já pronto para poder derrubar a árvore também. Eles tentam ali se comunicar, né, através de um rádio, né, uma espécie de código Morse que eles estão fazendo ali, tá funcionando certinho. Então o plano realmente ele se iniciou aqui já no final desse episódio. E esse é o gancho ali no final do episódio, né, que é uma parte bem tensa, inclusive, que a gente não sabe até essa altura se os monstros eles vão de fato ultrapassar ali aquela lona que eles colocaram, naquele plástico ali, ou se aquele vai impedir de fato a entrada deles. Se eles ultrapassarem a lona, aí o negócio vai ficar complicado. Bem, só vemos isso no episódio seguinte. E esse final de episódio aqui deixou a gente bem empolgado, né? Como falamos lá no início do vídeo. Foi um episódio bem legal, um episódio que muita coisa acabou acontecendo ali. Então o plano já se iniciou aqui também, coisa que eu sinceramente não esperava. Então ficamos com boas expectativas aí para o episódio 10. E sem perder tempo, já vamos falar então sobre o episódio seguinte, que é o final da temporada. Vamos pro episódio. O episódio já começa com o Jade e a Tabitha recolhendo os ossos, né, guardando numa mochila, porque aí eles vão ver depois o que é que vão fazer com isso. Enquanto isso, o segredo de se os monstros vão passar por aquele plástico ou não, é revelado aqui na hora. Eles passam. E aí a tensão aumenta e você diz, pronto, acabou-se tudo, ninguém vai levar osso nenhum. E ao mesmo tempo que eles entram e estão ali, né, avançando no sentido andando, não correndo. Para o Jade e a Tabitha, eles conseguem arrancar a árvore lá em cima e a luz solar entra pelo buraco. E essa cena é até um pouco confusa, porque assim, os monstros estavam lá do outro lado da lona e esperando por algum motivo. Então a gente pensa, poxa, eles realmente não conseguem ultrapassar a lona. Depois eles simplesmente afastam a lona e passam. Fica ali um pouco, talvez subentendido, que seja porque a árvore estava sendo arrancada. Ela não foi totalmente derrubada ainda, ela começa a ser arrancada ali, é o momento que eles avançam. Aí não fica claro se realmente foi isso que liberou o acesso deles ali, ou se realmente eles estavam esperando ali o diretor falar, anda, para eles poderem entrar em cena e participar ali daquele momento. Então, enfim, com a árvore já derrubada e o buraco aberto lá em cima, o Boyd basicamente joga a escada para eles. Então, quando a Tabitha tá subindo ali, a corda se rompe e ela acaba caindo. Enfim, já esperávamos isso. E aí eles precisam agora encontrar uma outra forma de sair. Lembrando que eles já falaram, né, no plano do Jade ali inicialmente, como não tem plano B, só há um caminho de entrada e de saída e onde os monstros estão ali, né? Mesmo com a escada ali sabotada, ainda dava para ela segurar na escada e o pessoal puxar, né? Enfim, até tinha forma. Só foi um lado rompido, não foi os dois, né? Exato. Assim, tinha forma de fazer, puxando eles para fora ali também, mas enfim, conveniência do roteiro isso também não aconteceu. Eles ficaram ali, o sol acaba impedindo, né, dos monstros avançarem até eles, mas aí, aquele momento ali, a gente sabe que o perigo realmente para os personagens é quase zero. Já vimos isso em vários momentos ali. A série realmente ela tem um problema em trazer esse perigo, principalmente para personagens principais, né? O único que conseguiram matar foi o Jim.
com muito esforço. E aí, como a gente já sabe, em From, nada é tão ruim que não possa piorar. O sol desaparece, né? Escurece tudo ali do nada, e aí os monstros começam a avançar, e nesse momento começa um terremoto. As pedras começam a cair ali, ainda bem, né? Por conveniência, não pega nenhuma em ninguém, nem nos monstros. E aí os personagens são salvos ali por esse tremor, basicamente, né? Que deixa ali os monstros, né? Um pouco impedidos de avançar em cima deles ali. Eles acabam correndo pela única saída que existia. E aí no meio do caminho ali, né? Com o tremor que tá acontecendo, acaba obstruindo a passagem que eles estavam inicialmente, né? Planejando fugir. Então eles vão para outra e acabam ficando presos em uma espécie de cela, que já vimos isso em outros episódios. Com eles ali encurralados, né, e os monstros já basicamente na porta ali. E inclusive nessa cena é engraçado porque vemos os monstros correndo, não correndo, mas assim, andando apressados, né? Pela primeira vez vemos que eles realmente apressaram um pouco o passo ali. Mais uma vez eles são salvos por esse tremor que acaba, né, fechando a passagem ali. Eles ficam realmente presos nessa cela. Lá em cima a gente vê que tá tudo escuro, então os monstros aí têm um aval para sair e saem realmente. O pessoal começa a se desesperar, todo mundo entrando no carro para ir embora, e nesse momento aquela figurante que queimou o rosto começa a fazer uma raiva desgramada. Então ela começa a entrar em desespero e fica lá olhando pro monstro. Depois o Boyd pega ela, joga dentro do carro, e aí eles estão no caminho já. Ela pega a arma do Boyd e meio que tenta atirar nela mesmo, mas pega na janela do carro. Enfim, ela faz uma raiva em 2 minutos de tela pra você nunca mais querer ver a cara dela. Enquanto eles são nesse momento ali de fuga, né, que vemos inclusive um monstro correndo até atrás do carro, né? Então assim, o senso de perigo realmente tá aumentando, né? Os monstros nunca correram antes. Inclusive o Boyd fala, né? Que é essa que tá acontecendo como assim aqui? Ele tá correndo? Enquanto o pessoal tá nessa fuga, vemos a Marielle e a Fátima lá, na qual a Fátima tá bem preocupada, né, com o pessoal. Ela até questiona porque a Marielle tá tão tranquila. Ela fala, olha, não tem muito o que fazer. A gente precisa estar tranquila aqui, né, pra poder ajudar o pessoal. Desespero não vai levar a nada. E aí o desespero chega. Basicamente, Fátima fala que tá vendo ali o Sorriso, né? Ele tá observando a clínica de fora, ele tá chegando, e eles procuram ali basicamente talismãs, né? Porque não acharam ele tava embaixo assim. A Marielle fica esticando pra poder pegar, o Sorriso tá se aproximando, fica aquela cena tensa. Antes que eles consigam pendurar o talismã ali mais uma vez, o Sorriso chega, abre a porta, né? E aí tem toda aquela ceninha ali de perigo pra elas. Elas correm, mas aí não tem muito, né, pra onde correr ali dentro da clínica. O Sorriso dá um golpe ali na Marielle e rasga basicamente sua barriga, uma cena, né, um ferimento bem feio na verdade. Mas ele não consegue finalizar de vez ali a Marielle, porque a Fátima dá um grito ali, como sempre, e acaba influenciando também no poder dele. Ele fala, olha, que interessante, dá um sorrisinho, fala, olá mamãe, e vai embora. Então essa é basicamente a segunda vez que vemos a Fátima ali conseguindo influenciar o Sorriso, né? Então realmente essa é uma arma que vai ser muito bem utilizada a favor deles. Depois disso, o Sorriso só desiste, sai andando, e ó, valeu aí galera, já fiz minha parte, e vai embora pra casa. E quando ele tá saindo, a Christie tá chegando no carro e até se questionando por que ele tá voltando e o que é que ele tava fazendo ali. Enfim, eu acredito que nessa hora já passou pela cabeça dela que ele poderia ter entrado. Então ela chega e quando chega já vê lá o que aconteceu, né? Fica bastante abalada e a Marielle nesse momento pede um último beijo. Achei a cena bem triste, né? Perdemos aí a Marielle, foi uma grande crítica quando a coitada chegou. Quem assistiu os outros vídeos sabe. Mas assim, eu já tava me acostumando com a personagem. Achei inclusive que teriam outras coisas, porque ela foi uma daquelas que foi presa lá na masmorra, né? E tava ouvindo vozes também, então achei que teria mais alguma coisa aí sobre a Marielle, mas não tivemos. Acabou aqui. E bem, já esperávamos ali que alguma morte importante iria acontecer nesse episódio, né? É bem final de temporada isso, né? Acontecer aqui em From. Mas eu achei essa morte aqui muito desnecessária. Assim, tudo bem que alguém morresse durante a execução do plano, sabe? Mas aqui foi uma morte que, assim, toda a ação tá acontecendo lá no plano. E tem essa cena aqui muito afastada, muito isolada, na qual, né, o Sorriso vai lá só pra poder matar a Marielle e depois vai embora. Então, assim, eles queriam matar alguma personagem, mas fizeram de um jeito, assim, que ficou meio aleatório. Eu não achei muito conectado, assim, com a trama geral do episódio, não. Logo em seguida, vemos lá a Sofia na lanchonete junto com Eugene e a Clara. Ele ainda tá vivo, porque ela tá conversando com ele ali, né, oferecendo pra ele, olha, a proposta que eu fiz pra Clara, eu vou fazer com você também aqui. Tu aceita? Vem pro meu lado que tu vai se dar bem. Olha só essa proposta. Deixa o diabo mesmo. Pois é. Mas aí o Eugene, mesmo sendo burro,
Mesmo tendo feito raiva lá atrás, quando ele pegou a Fátima, né, pra mulher de kimono e tudo mais, aqui ele prova que não é mais traíra. Ele fala, não, já cometi esse erro antes e não vou pro teu lado não. Ele se recusa a aceitar basicamente ali, e aí quando eles estão segurando a mão, né, um do outro assim, ela faz alguma magia, né, os poderes ali que o Homem de Amarelo tem, que a gente não sabe ainda quais são na sua totalidade, né, cada episódio ele aparece com um poder de um novo, e aí ela faz ali alguma coisa com ele que ele acaba morrendo. Sim, não vê ele morrendo, né, ele morre, né, ele começa a sangrar assim e fica ali, enfim, então entendemos que aqui foi o fim do personagem Eugene. Logo na sequência o Sol finalmente volta, do nada, e a Sofia fala, beleza, Clara, se livra do corpo aí, dá teu jeito, se vira, e eu vou ali agora começar a coletar as coisinhas. Ela vai passando em vários prédios ali na cidade, coletando os talismãs. Ela vai com a bolsinha ali, de um por um, né, perguntando, tem alguém aí? Não tem não? Eu vou lá e pego o talismã e coloca tudo na bolsa dela. Então agora o pessoal não tem mais como se proteger dos monstros à noite. O Henry tá lá no quarto do Victor, pensativo sobre o que aconteceu com ele, e encontra algumas balas em uma lata. A dona chega, começa a dizer, olha, você tem que ir ver seu filho, ele tá na delegacia. Fala pra ele, ó, essas balas aí é porque o seu filho carregava uma arma numa lancheira. E o Boyd descobriu, guardou essa arma e só ficou as balas aí. E aí o Henry pergunta, tá, mas essa arma ficou aonde? E a dona diz, ó, só pode estar lá na delegacia onde teu filho tá. Então nessa hora eu pensei, oxi, tá jogando contra a mulher, não é possível. Bem sem noção isso daqui dela, né? Falando, ó, tu quer uma arma? Ah, tá, eu sei onde tá. Tá lá. Que ele tá perturbado, né? Pois gente? é, tá lá na delegacia, entendeu? Tu chega lá, tu vai ali ó, na gaveta e a senha é 1, 2, 3, 4, 5 e tu consegue a arma lá. Enfim, ela faltou só passar o manual pra ele como conseguir uma arma. Então ele vai lá pra delegacia, dá umas fuçadas e encontra a arma. Volta pro quarto dele e do Victor. O Victor chega na hora e ele aponta a arma pro Victor. E você fica, caramba, será que ele teria coragem de atirar? E sim, ele teria, né? Eles têm uma conversa, o Victor fica, olha, para com isso e tal. Até que o Ethan chega e impede que ele atire. Nessa hora, né, quando ele perde a atenção olhando pro Ethan, o Victor avança em cima dele. A gente fica até, olha só, o Victor. Não esperava essa reação do Victor. Ele foi bem rápido. Mas aí a arma cai. Graças a Deus, o Victor aí tá livre pra 10ª temporada. E é bem pesada essa cena assim. Você imagina, pra um pai fazer isso com um filho, você vê o nível de realmente como a cidade ela acaba influenciando a sua mente ali e tudo mais, né? E é bem triste porque ele vê o Victor chegando daquela forma e ele lembra como o Victor era nos pensamentos lá que o Homem de Amarelo estava influenciando, né? Um Victor bem, um Victor saudável, um Victor com um filho feliz. Então é bem triste. Vemos que alguns raios ali, um pouco avermelhados assim, saem do buraco onde estava a árvore e aí o céu começa a ficar estranho, né? Como uma tempestade assim, e vários raios também, e fica um clima bem Stranger Things. E o que isso significa? Não sabemos. Não é explicado, não sei se vai ser só mais uma bizarrice que acontece ali e não é explicado, mas enfim. No fim, o clima fica realmente pesado assim, dá a entender, olha, alguma coisa séria aconteceu e não vem coisa boa por aí. A Acosta, que já estava sumida aí um tempo, aparece na delegacia e começa a conversar com o Boyd de que eles têm que voltar para buscar aqueles ossos. E o Boyd diz, não vou voltar não tenho o que fazer, isso e aquilo, né? Enfim. E aí a Acosta diz, sim, mas veja, você convenceu todo mundo a ir buscar os ossos, que essa é a nossa única saída. Aí agora você não quer voltar lá? Depois já, sabe, já tá na merda, então vamos lá. Praticamente o argumento dela é esse e aí eu concordo com ela, tá? O Boyd ali, basicamente, ele tá crente que a Tabitha e o Jade já morreram. A essa altura do campeonato, né, na hora que eles estavam lá pra sair, pra fugir, ele até hesita, né, fala, ó, não vou abandonar eles aqui e tal, mas o pessoal vê que está numa situação que não tem muito o que fazer. Então, ele ter saído ali daquele momento, foi ele basicamente ter aceitado que os dois lá embaixo haviam morrido. Então, ele realmente acabou deixando pessoas pra trás. Mas aí, considerando, principalmente por isso, né, se ele precisou deixar pessoas pra trás, pessoas morreram ali, eles fizeram um plano pela metade, agora que a árvore tá no chão, realmente não faz sentido ficar hesitando mais, entendeu? Assim, o que tinha pra fazer já foi feito, eles têm que realmente completar esse plano até o final. A Sarah e o Ellis também estão lá na delegacia, até que a Sarah, no meio dessa confusão, percebe que há sinais no rádio. E ela fala, Boyd, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí vemos que realmente esse sinal era o Jade lá com a Tabitha, né? Naquela cela que eles estão tentando se comunicar. A bateria logo depois para, né? Descarrega. Eles não conseguem mais mandar o sinal. Mas enfim, o pessoal na delegacia viu o sinal chegando. Então assim, sabe ou menos fica implícito ali que eles estariam vivos. Claro que sempre há a possibilidade de ser os monstros ali manipulando, né? O pessoal até fala, olha, os monstros são inteligentes.
inteligentes ali, eles podem estar armando ali mais uma cilada, né, pra vocês, enfim. Mas, assim, não dá pra ignorar esse sinal, né? Eles realmente têm que ir lá nos túneis pra tentar salvar o Jade e a Tabitha. Depois desse sinal, o Boyd fica convencido de que realmente tem que ir pra lá, seja pra encontrar os ossos, o pessoal vivo, enfim. Ele tá apostando em tudo. E aí ele começa a conversar com o Ellis de que vai descer. O Ellis diz, eu vou também, e ele vai não. Aí a Fátima chega e diz, eu vou também, e ele vai não. Fica nessa e no final ele aceita. Inclusive a Fátima fala ali pro Boyd que ela vai e pretende ir porque ela sente os monstros. Então ela vai conseguir avisar pra eles, olha, por esse caminho aqui, eles estão perto, não estão. Enfim, segue lá pra tentar encontrar o Jade e a Tabitha, o Boyd, o Ellis e a Fátima. Lá nos túneis eles encontram ali, né, os dois presos, né, naquela cela que eles estão ali. Estão tentando cavar ali com os ossos, mas enfim, não conseguem. Tentam chutar também ali, né, e também não conseguem. Aí o Boyd puxa a sua arma, né, dá 2 pipocos ali naqueles, não sei se eram ossos, que era que ele estava prendendo ali naquela cela. Eles acabam ali conseguindo sair, né, já que o Boyd consegue quebrar aquilo dali. Mas a todo momento vemos que os monstros estão na cola, né? Você consegue ouvir o grito deles ali no fundo, e aí chega um momento que eles alcançam o pessoal. Nesse momento, nós temos uma Fátima gigantona. Ela diz, olha, só eu aqui posso parar eles. Ela sente que já tem algo acontecendo com ela. Então diz, ó, sigam o caminho de vocês e eu vou ficar aqui para tentar impedir que os monstros avancem. Então elas tornam a virar ali para os monstros e começa a se transformar em um. E aí era o que a gente já esperava, ela realmente estava se transformando em um monstro. A gente ainda não sabe com certeza se ela vai ficar, né, totalmente consciente e sempre vai ajudar as pessoas ali. Mas foi uma cena bem interessante de se ver. E assim, gente, coitada da Fátima. Sofreu pra caramba se a gente for parar pra prestar atenção, né? No começo ali, a Fátima toda alegre, good vibes, olha, a vida é bela, aquela planta é verde, enfim, né? O limoeiro cheiroso, ela é daquele jeito. E aí, meio que esse brilho dela vai sumindo, né? Uma hora tá, coitada, não podia engravidar, de repente engravida. Como? Ninguém sabe. E aí tá comendo lixo, depois sabe que tem alguma coisa dentro dela, ninguém vê. E aí quando ela tem aquele filho, é um monstro. E ela tá se transformando num monstro, enfim. É uma sequência de coisas que deixa a coitada aí sem brilho nenhum. E nesse final ela vê, né, que realmente conseguiu fazer algo por alguém que ela ama, que seria, claro, todo o pessoal ali, mas principalmente o Ellis. Na última cena do episódio, vemos a Sofia ali andando pela floresta e também vemos o menino de branco do lado dela. Menino, entre aspas, né, que a cada temporada, obviamente, a criança vai crescendo, vai envelhecendo. Talvez na próxima temporada ele já seja um adulto, não sei. Ela até fala pra ele, olha como você tá crescido e tudo mais. E aqui é engraçado esse ponto, porque o menino de branco, claro, deveria sempre ser um menino de branco, com aquela idade ali, mas as temporadas vão avançando, os anos vão passando, e você filmar com criança é complicado, porque criança chega a uma fase de crescimento que ela dá uma espichada muito rápido, então você não consegue controlar isso. Lá atrás tem um momento que até falam pra ele, olha, você mudou, e ele fala, tudo aqui está mudando, que sinceramente é uma coisa que eles colocaram ali no roteiro, é só uma desculpa, porque o menino realmente está crescendo e não tem como explicar isso. Se eles pudessem fazer a criança permanecer no tamanho desde o início, eles fariam, mas não tem como, então o roteiro fica ali inventando coisinhas para tentar justificar e dizer, olha, ele tá mudando porque tudo tá mudando. Mas é só balela. E é essa a primeira interação que vemos do menino de branco, né, com o Homem de Amarelo, e eles parecem realmente ali ser de lados opostos, né, como se fosse o bem e o mal ali basicamente conversando, e ele fala pra ela, olha, eles conseguiram pegar os ossos ali, então assim, é um aviso que, ó, talvez eles consigam dessa vez, você não vai conseguir vencer dessa vez, e ela fala, olha, eu acho engraçado, eu gosto muito desse seu otimismo, então ela pega ali os talismãs e joga dentro de uma árvore, que parece mais um poço, né, sem fundo, então ela despeja ali, e agora ela tirou basicamente uma proteção que o pessoal tem lá na cidade. E aqui temos 2 pontos interessantes. O primeiro é que parece haver ali um vínculo entre o menino de branco e o Homem de Amarelo. E aí tem inclusive, né, o jeito que eles falam é como se fossem irmãos. E a gente começa a pensar, será que em algum momento aí da história eles eram irmãos e meio que um acabou indo pro lado mal e o outro acabou ficando do bem? E o segundo ponto é, quando você vê a Sofia jogando os talismãs ali, você fala, pronto, acabou pra galera da cidade porque não tem mais nada pra segurar os monstros, né? Vão passar a noite todinha correndo. Mas aí tem uma cena no 9º episódio em que a Julie tira o talismã da casa dela e fica com aquele talismã. Ou seja, provavelmente ela ainda tá com esse talismã aí e vai ajudar a segurar a galera por um tempo. E assim se encerra o último episódio da 4ª temporada de From.
E essa temporada dá pra dizer que ela foi um pouco abaixo da expectativa. A depender de qual era a sua expectativa, né? Fizemos um vídeo há um tempo atrás, lá que a gente resume, né, as 3 primeiras temporadas, e falamos assim, será que a 4ª temporada vai decepcionar? Mas aí depende, né? Se a expectativa era que iria decepcionar, então a série não decepcionou. Mas enfim, tudo na vida é perspectiva. Eu acho que a série trouxe coisas legais assim nessa temporada, né? Trouxe novos perigos ali, né? A Sofia como Homem de Amarelo infiltrada ali. Tiveram alguns bons momentos ali de influência dela, outros nem tanto, né? Acabou ficando uma coisa meio morna ali, ela não teve tanto impacto assim, não causou tantas mortes assim como eu achei que ela causaria. Aqueles bonecos de pano ali que apareceram no trailer, inclusive, né? Eu até pensei, poxa, vai ser um perigo grande pra eles agora. Realmente durou pouco ali, foi um episódio e meio, basicamente, a aparição deles, então foi uma coisa bem pequena. E o ponto baixo dessa temporada, com toda certeza, foi a personagem Julie, que tem seus altos e baixos aqui nessa série. Ela começa bem ruim, depois melhora e agora piora novamente. Já tava bom, diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Porque no final da temporada anterior ali, vemos, né, que ela tem esse poder de voltar no tempo ali, vemos que aquela Julie ali que vê o pai morrendo não é a Julie do presente, então isso abre muito precedente pra gente ficar muito curioso como ela vai utilizar esse poder. E isso acontece já no início da temporada também, ao menos até o episódio 4 ali, né? Depois ela simplesmente desiste, ela abre mão do poder que ela tem ali, e sinceramente isso não faz muito sentido. E o próprio roteiro da série não sabe muito bem como trabalhar isso, ela fica uma personagem completamente esquecida e não serve pra nada. É uma personagem que poderia ter um bom desenvolvimento nessa temporada, mas sinceramente fica muito jogada. E vemos, por exemplo, ali a Fátima, né, que descobre toda essa problemática ali, né, nessa temporada. Isso é um crescimento, né, da Fátima. É um crescimento da personagem, né? Ela consegue ali no final até usar aquilo em benefício de todo mundo. Então vemos um arco ali de evolução da personagem, na transformação dela pelo menos. Isso acontece muito rápido. Enquanto a Julie não, fica lá na geladeira, não faz nada. Foi uma personagem bem decepcionante no sentido de não foi bem aproveitada de forma alguma. E aí pra mim o final da 3ª temporada foi muito melhor que o final dessa 4ª. Eu esperava realmente que fosse o contrário, né? Já que aí é uma temporada que tá antecipando o final da série. Mas enfim, não foi. Ponto alto aí então que teríamos seria o Jade. Desde o início aí dessa temporada que ele tá tentando, ele tá se esforçando, ele tá indo atrás de resolver as coisas, enquanto todo mundo tá lá a passeio, sabe? Tava todo mundo tentando o tempo inteiro e chega nessa 4ª temporada, parece que todo mundo descansou, olha, vamos ficar aqui mesmo, ninguém paga energia, ninguém paga comida, a gente tá de boa, vai querer sair pra quê? E aí o Jade não, o Jade tá sempre se movimentando, sempre atrás de fazer alguma coisa, e aí eu acredito que nesse momento ele se tornou um dos personagens favoritos aí do pessoal, inclusive meu, né? Nunca parou de fazer alguma coisa. Então é um personagem bem legal que teve uma evolução bem grande durante todas as temporadas, inclusive nessa. E acredito que nesse ponto a série ganhou aí uma estrelinha. E pra mim esse foi um personagem que evoluiu bastante realmente nessa temporada. Eu já fiz muitas críticas a ele ali no início, porque eu achava que no início ele rodava e não chegava a resposta alguma, sabe? Ele tinha esse ar assim de, olha, eu sou a pessoa, eu sou muito inteligente, eu vou conseguir respostas, e no fim não conseguia. Aquele momento ali, por exemplo, que ele fica vendo aquelas imagens ali, daquele símbolo, é muito chato, porque você não explica nada. Então você fica, tá, isso daí quer dizer o quê? E tu não consegue explicar, então fica uma coisa bem chata. Mas aqui ele consegue avançar bastante, né? Descobrimos muitas coisas ali, e no fim, todo o desenrolar da temporada acontece por conta dele, devido à descoberta que ele fez. Então assim, todo o plano, tudo ali, basicamente gira em torno dele. Então realmente foi uma evolução muito boa, e foi o melhor personagem, talvez, dessa temporada. Alguns personagens ali que a gente achou que iriam morrer, porque a série parecia que tava tratando, né, ia fazendo a gente se acostumar com a ideia que eles iriam morrer, né, trabalhando essa questão, não morreram, né, a Donna foi um exemplo disso. A própria Sarah também, né, no momento que ela se oferece pro Boyd para participar do plano, pensamos ali também, poxa, provavelmente ela vai morrer durante a execução do plano. Eles não fazem ninguém morrer ali durante o plano, e faz a Marielle morrer em uma cena completamente aleatória, bem isolada e separada da ação que estava acontecendo lá durante a execução. Foi uma temporada que até decepcionou, mas tivemos bons momentos ali, né, a série, no fim, ela se agarra muito no mistério, esse é o principal, né, então assim, enquanto tiver mistério, você ainda tá interessado ali em conhecer e aprender e entender o que é que tá acontecendo naquela cidade. Então a expectativa para a próxima temporada é basicamente entender que o perigo vai aumentar, né, eu já achei que aumentaria nessa temporada, pode-se dizer até que aumentou até certo ponto, os monstros, eles passaram boa parte da temporada foragidos, eles não foram um perigo real, né, tivemos perigo de fora, né, como a Sofia, como os bonecos lá, né, de pano na cabana, mas os monstros em si ofereceram pouquíssimo perigo nessa temporada. E eu acredito que nessa 5ª temporada a gente não vai ter tanta
enrolação como foi nessa quarta, justamente por ser a última e ter muita coisa para ser explicada. Então eu realmente espero que façam um bom trabalho e que seja um bom final de temporada. Até porque algumas séries aí que a gente tinha o hábito de assistir não tem, né, trago muitas boas notícias pra gente no final, né? Sempre tem decepcionado. Então eu realmente espero que From se recupere aí nessa quinta temporada. E é incrível como parece que hoje é quase impossível você terminar uma série bem. Temos várias séries aí em sequência terminando de um jeito horroroso, então eu espero que From não decepcione, né? Por mais que a qualidade, na minha opinião, das temporadas tenha diminuído, a cada temporada que passa, eu espero que ao menos o final não seja desastroso. Se não for desastroso, pra mim já tá no lucro, valeu a pena a jornada, né? Essa foi a nossa opinião sobre esse final de temporada. E vocês, conta pra gente aqui nos comentários se vocês acharam que foi um bom final, né? Foi um final muito corrido, eles explicaram o que vocês acharam que deveria ser explicado, o gancho para a próxima temporada foi um bom gancho. Eu particularmente acho que ele foi bem mais fraco do que a outra temporada. A terceira pra quarta ali teve um acontecimento que você ficava, poxa, isso daqui eu tô muito curioso pra saber, sabe? Aqui ficou um pouco abaixo. Foi um episódio um pouco abaixo, um final, né, que não anima tanto assim, mas enfim, expectativa sempre existe e aí esperamos que o final seja bom. E chegamos ao final do vídeo, chegamos ao final realmente da temporada de From, né? Gravamos aí 10 episódios. Gostaria de agradecer tanto quem ficou até o final desse vídeo, quanto quem acompanhou essa jornada aí com a gente. Então, muito obrigada. E caso você queira, esse vídeo aqui tá indo para uma playlist, né, da quarta temporada, e lá você consegue ver todos os vídeos que a gente fez ao longo dessa quarta temporada. E aí, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Não perde tempo e vem fazer parte do nosso Lar Cult. Até a próxima.